Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, tá ok, queridos? Quero chamar sua atenção novamente para Romanos, capítulo 2, versículos 7, 8, 9 e 10. Nós temos tratado esse texto, nós temos explorado esse texto, e no último vídeo eu falei como é que vivem os justos, e agora eu quero ir direto para a segunda parte, que é como vivem os injustos, tá bom? Olha o texto novamente, Romanos 2, 9, diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Veja, querido, assim como o justo pratica o bem, isso significa obedecer aos mandamentos de Deus, o injusto pratica o mal, né? E isto, por sua vez, significa viver para si mesmo, fazer o mal. É assim que vive o injusto. Você quer um exemplo do que eu estou colocando aqui, de como é que vive uma pessoa injusta? Vou dar um exemplo aqui muito claro, muito nítido, é quase que uma imagem perfeita do que é ser injusto, tá bom? Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você observa, nós temos aqui uma tela pintada com as características. É lógico, não estão todas aqui, né? Mas estão aqui algumas características de como vivem os injustos. Veja, os injustos são aqueles que fazem o mal, que buscam fazer a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Eles viram as costas para a vontade de Deus, dizem, não queremos saber o que Deus quer para nós, não queremos saber de nada de orientação de Deus, nós vamos viver a nossa vida do nosso jeito, ao nosso querer. Nós não nos submeteremos à vontade de Deus, nós vamos fazer a nossa vontade. E aí, essas obras da carne que Paulo descreve aqui em Gálatas capítulo 5, queridos, é uma imagem, é um retrato da vida de uma pessoa injusta. Paulo começa falando aqui da prostituição, da porneia, é uma palavra muito abrangente aqui, né? Está falando de pecados na área sexuais, impureza, prostituição, impureza e lascívia são pecados na área sexual e envolve aqui todo tipo de pecado que você possa imaginar na área sexual. As pessoas que são cativas dos pecados sexuais são pessoas injustas. Elas estão buscando apenas satisfação própria. Elas estão alimentando o desejo do seu próprio coração, a despeito de Deus ter uma vontade para essa área, a despeito de Deus orientar claramente como devem viver as pessoas. Tá? O que Deus diz para nós é que nós não deveríamos alimentar esses pecados, que um homem deveria, se ele quer uma vida sexual ativa, ele deveria casar, ter a sua própria esposa e cultivar esse relacionamento íntimo com a sua própria esposa. Não sair por aí transando com um e com o outro, porque isso é uma atitude de ímpio, isso é uma atitude de injusto. São pessoas que não querem se submeter à vontade de Deus, mas que estão buscando a sua própria satisfação. Eles estão vivendo de acordo com a inclinação da mente e do pensamento, né? Do coração. Aí Paulo descreve aqui idolatria, feitiçarias, uma série de coisas, inimizades, iras, ciúmes, invejas, bebedices, glutonarias, são todos pecados que caracterizam pessoas injustas. São esses pecados que dizem que um homem não conhece a Deus. Quem vive na prática desses pecados, quem vive uma vida baseada nesses pecados e tantos outros, a gente poderia descrever aqui tantas coisas aqui, Jesus falando sobre isso, né, do que sai do coração do homem, ele lista uma série de coisas que estão listadas aqui por Paulo e mais outras coisas. Então, a questão é, quem vive para o pecado,
Quem vive na prática do pecado é um injusto. Ele vive para fazer o mal. Ele vive para desobedecer a Deus. Ele não quer saber de obediência. Ele não quer saber do que diz a palavra de Deus. Quando a gente vai lá para Romanos 1, quando Paulo está falando desse homem injusto, né, de como é que vive essas pessoas, ele diz coisas tremendas, querido. São homens que têm um coração endurecido, né? Um coração que está obscurecido, um coração enganoso. Ele se acha inteligente, ele se acha capaz, ele se acha sábio, né? Mas, na verdade, ele está vivendo para si mesmo. Eles deixam de adorar o Deus verdadeiro e passam a adorar deuses que eles próprios criaram. Por que fazem isso? Porque eles não querem saber do que diz o Deus verdadeiro. Se eu crio um Deus, eu tenho poder sobre ele, entendeu? Eu gosto muito de uma afirmação de Paul Washer. Ele diz assim, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o homem moderno, ele criou um Deus à sua imagem e semelhança. Esse Deus não é um Deus que exige do homem santidade, não é um Deus que exige do homem retidão, não é um Deus que exige do homem uma vida altruísta, não é um Deus que exige do homem um comportamento ético, social aceitável, entendeu? Um comportamento que glorifique a Deus. Não, esse Deus é um Deus criado pelo homem para satisfação da sua necessidade de religião. Vamos colocar dessa forma, né? Como eu tenho a necessidade de cultuar alguma coisa, então eu crio um Deus para mim, mas um Deus que não mexe comigo, um Deus que não me imponha limites, um Deus que não me imponha barreiras, um Deus que me permita fazer o que eu quero e mesmo assim eu continue adorando. Tem muita gente vivendo dessa forma, sabia? Há muitas pessoas que estão presas a isso. Elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus e que deveriam viver para a glória de Deus, mas elas viram as costas para esse Deus e elas fazem deuses para si e passam a viver de acordo com esses deuses. Ainda em Romanos 1, querido, esses versículos aqui são muito pesados, sabe? Nos versículos 27, 26, 27, 28, Paulo está falando aqui de pecado sexual, né? De homem com homem, mulher com mulher, essa coisa toda. Mas tem uma lista lá no final, no versículo 29, quando ele passa a descrever a maneira de um injusto viver. Ele diz assim, olha, cheio de todo tipo de injustiça e perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. Essas pessoas, elas são difamadoras, são caluniadoras, elas são inimigas de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem feição natural e sem misericórdia. Tá vendo? Aqui é uma outra lista. Eu poderia abrir aqui em 1 Timóteo, rapidinho aqui, acho que é 1 Timóteo 4, e nós temos novamente uma outra lista, querido. É muito curioso. Essas listas, elas estão aos montes na Bíblia, tá? Olha só, o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a Deus. Então, veja, aqui não é bem uma lista, né? É um texto que aponta para a realidade do uso da própria religião para levar o homem a fazer coisas que não agradam a Deus, a viver um tipo de vida, querido, que afasta o homem de Deus. Eu poderia citar, tem 1 Coríntios também, capítulo 5, se não me falha a memória. A Bíblia está cheia disso, dizendo como vivem os injustos, como vivem as pessoas que não conhecem a Deus. Minha questão contigo é a seguinte, você está dentro do grupo dos justos ou dos injustos? Você é alguém que ama a Deus e quer viver para agradá-lo? Ou você é alguém que rejeita Deus, que vira as costas para Deus e busca satisfação pessoal e viver a sua própria vontade? Essa é a questão. É simples assim. Dependendo de qual lado você está, sua vida pode ser uma vida de bênção ou uma vida de maldição. Isso depende de qual lado você está. Se você é alguém que pertence aos justos, ao grupo dos justos, ou se você é alguém que pertence ao grupo dos injustos. Que o Senhor te ajude, querido. Que o Senhor ilumine o teu entendimento, para que você se volte para Ele e viva uma vida agradável a Ele no nome de Jesus, tá? Deus te abençoe.